Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 10 de novembro, dia em que o Ibov fechou em mais um pregão aí de alta aqui de 1,49%, então uma boa alta para o índice Bovespa. Eu vou falar sobre o Bovespa, vou falar também aqui sobre os mini índices, mini dólar, depois venho falando de PTR4, Vale 3, Itube 4, BRML3, CEMIG 4, BRFS3, BRDT3, HPV3, Rapt 4, MGLU3, VEG3, CSNA3 e BTOW3. Muitos ativos a serem abordados nesta análise de fechamento. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e já te peço para se inscrever aqui gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui na parte inferior você tem um botão para você clicar e se inscrever. E também você, logicamente, o objetivo de tudo isso aqui é você aproveitar ao máximo toda a parte aí de análise, aqui está toda a programação de análise e o conteúdo de aprendizado existente dentro do canal. Começando então pelo Ibovespa, dá para perceber que o Ibov gera aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pregões consecutivos de alta, impulsionados bastante por a questão dos bancos e Petrobras e mais alguns outros ativos que estão impulsionando bastante essa subida do Ibov. E o que mais, vamos dizer assim, deixa um ponto de interrogação, ou pelo menos exclamação, é a questão de alguns ativos estão vindo bem para baixo. Não estão alinhados com essa subida do Ibovespa. Ou seja, quem está jogando o Ibov mais para cima são os ativos de maior peso no índice Bovespa. Então isso é algo que chama bastante a atenção. Por exemplo, eu pego o top 100, eu pego aqui, eu estou vendo aqui na minha tela agora a lista de top 100 que são 100 ativos que eu acompanho. Essa lista, se todos ficando com peso 1 igual a 1, todos com peso igual a 1, ou seja, representatividade igual a 1 nessa lista, o dia de hoje foi um dia de menos 0,04%, enquanto o Ibov subiu 1,44%. Se eu pego só a lista dos ativos de 50 para baixo, alguns ainda subiram, mais 0,08. Se eu pego o top 50, mais menos 0,16. Ou seja, quem está jogando o Ibovespa para cima, basicamente são bancos e alguns ativos mais pesados no Ibov, que tem uma representatividade grande. Por exemplo, só Petrobras tem uma representatividade de 11% no Ibovespa. Um peso de 11%. Então, por exemplo, uma alta da PTR4, passando aqui para a PTR4, uma alta de 6,8% na PTR4 já representa aí, só a Petrobras representa basicamente 0,7% da alta, metade da alta hoje do Ibov, 0,7% vem da PTR4. PTR4 mais PTR3, a Petrobras, que compõe o índice Bovespa. Então isso é algo para ficar de olho nos próximos pregões. E eu vou mencionar algumas coisas a respeito dessa questão na análise do pregão de hoje. Então temos aí o Bovespa bem alinhado para cima, mas o ponto mais importante, bancos revertendo o cenário, não só bancos, mas outras reversões de cenário negativo. Eu vou falar de alguns papéis aqui. E olhando para um gráfico mensal do Ibovespa, o Ibov está gerando um pivô de alta no gráfico mensal, que é algo muito bom, uma retomada, tecnicamente uma retomada da tendência de alta de prazo maior, aumentando a expectativa de no curto, médio ou mesmo longo prazo a gente voltar a buscar essa região aqui, que está alinhado com aquela questão da estatística de poder em média, o mercado volta para cima da máxima histórica depois que aconteceu aqui, depois da mínima de 10 a 14 meses. A gente está no 8º mês. Pode ser que enrole mais um tempinho aqui para poder romper lá em cima. E não necessariamente que tem que ficar entre 10 e 14 meses, não necessariamente também que vai romper lá em cima, mas gera um viés que traz uma série de oportunidades de compra, principalmente no meu caso, dentro do meu perfil, após correções dessas reversões de tendência que aconteceram aí nesses últimos pregões. Nos futuros, lembre-se, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço demais sua valiosa audiência. No gráfico 60 minutos, então, no mini índice, que está aqui dentro do movimento de alta, gerou um belo movimento de subida no pregão de hoje, ou seja, até dentro do giro dos futuros que eu comentei, assim, acima desse patamar, no radar do mercado também, acima desse patamar aqui, já daria para buscar operações de compra, de fundo ascendente, de pivô de alta. Quando veio aqui para cima, melhorou ainda mais o cenário para se buscar operações de compra e gerou algumas oportunidades interessantes. Fundo no gráfico de 10 minutos, ou pivô de alta no 5, no 10, foi algo bem relevante. Agora está dentro do movimento de queda. Dentro desse movimento de queda, o que ficaria mais para buscar mantendo esse movimento de queda, a operação de venda
de topo descendente no gráfico de 10 minutos ou no gráfico de 5 minutos, ou seja, pode ser também até pivô de baixo, perdeu aqui essa região de suporte, vou arriscar uma venda tentando pegar algo para baixo, a favor do movimento de queda. Tentou subir aqui, gerou alguma sinalização de topo perto ali dessa região de fundo anterior, também possibilidade de trabalhar numa venda de day trade. Ficou aqui de lado, gerou ali um pivô de baixa, também possibilidade de trabalhar numa operação de venda de day trade. Agora, por outro lado, se olhar para um gráfico de 60 ou mesmo um gráfico de 30 minutos, volta a gerar um fundo ascendente, volta para cima da média, ou no G60 testa a média e gera um sinal de alta, superação da máxima do que no anterior, volta de novo a ficar para compra. Ou mesmo, se abre subindo, já abre rasgando aqui para cima, possibilidade de trabalhar na ponta compradora, principalmente se no gráfico de 10 minutos proporcionar sinalizações de alta já para cima dessa região de fundo anterior na faixa dos 105,500. Indo para o dólar, no dia de hoje nós temos um dólar apresentando alta de 0,4%, está próximo aqui de fechar o pregão. Gráfico de 60 minutos dentro de um movimento de subida, quebrando aqui uma sequenciazinha de topo descendente, então trazendo um viés um pouco mais positivo dentro desse cenário, mantendo-se esse viés no sentido de corrigiu fraco aqui, fundo ascendente, foco em compra, esse aqui é o gráfico de 10 minutos. Ficou aqui de forma lateral, rompeu para cima, também foco em compra. Agora, para buscar a operação então de venda, dólar abre caindo e já voltando para baixo ali da média, para baixo da região dos 391. Então, se a gente pegar aqui o gráfico de 10, que a gente tem um suporte aqui na faixa dos 396,5, média móvel na faixa dos 391, enfim, voltou para baixo dos 396 até o patamar de 391, que está um pouco mais para baixo, passou a gerar topo descendente abaixo desse patamar, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora. Então, nesse momento, se o mercado não abrir forte para baixo, abrir ainda subindo ou abrir de forma lateral, ficarei mais olhando para compra de day trade no dólar no início do próximo pregão. Ações, PTR4, dia de hoje, então alta expressiva de 6,8%. Ação em cima da região aqui de 3 topos anteriores, não só 3 topos anteriores, se voltar aqui para trás, hoje eu fiz até uma análise especial dessa ação, falando lá do gráfico anual até o gráfico diário, recomendo assistir, vou deixar o link aqui em cima para vocês, aqui na parte superior direita aqui da tela, para que vocês possam acessar depois essa análise especial e assistir uma análise mais detalhada da Petro. Movimento forte de subida, retomada da tendência de alta de curto prazo, e aí Dalton, eu entro comprando, e aí, por que você não comprou aqui? Porque eu não costumo executar uma compra depois de um movimento tão longo para cima, fazendo um rompimento. E, ou seja, o ativo tinha um cenário mais de tendência de baixa. Quando voltou aqui para cima, ela ficou com a tendência um pouco mais para indefinida, mas ainda não tinha algo apoiando. Aí abre lá em cima, eu não costumo executar esse tipo de entrada. Por quê? A gente pode olhar agora e ver que deu certo. Mas eu posso pegar o meu histórico de 10 anos para cá, pelo menos lá de 2010 para cá, pegar todo o histórico e verificar que se em média eu gerar esse tipo de entrada, não vai gerar bom resultado, não vai ter uma boa relação risco-retorno. Então, a tendência é que eu busque acionar as entradas dentro da minha metodologia que busca ver o que acontece em média, não o que acontece poucas vezes, porque isso, toda vez que eu tentei fazer algo que acontece menos vezes, aí aumenta o número de stops e não, é melhor ficar na média. E isso gera até um drawdown maior. O drawdown é uma queda maior da curva do capital. Então, em alguns momentos, são poucos os momentos, eu vou perder alguns movimentos desse assim, falando de operação de swing trade, mas de ficar de atento nessa questão da correção. Aconteceu a correção, que é o cenário favorável aqui, ou seja, pode continuar subindo? Petro? Pode continuar subindo. Entro comprando aqui? Não entro comprando aqui. Nessa zona de resistência ela pode até romper, mas não entro comprando aqui. O stop fica mal posicionado, relação risco-retorno fica ruim na minha avaliação, mas dá para se trabalhar nesses ativos olhando para um gráfico intraday, que eu falo todos os dias de Petro, BBDC4 e TUB4 para pensar em operações mais rápidas de day trade. Nesse caso aqui, para swing trade, eu vou ter que aguardar uma correção, que é um movimento lateral do preço, ou um movimento de baixa para abrir uma compra em cima de PTR4, logicamente avaliando alguns níveis de suporte que ela rompeu aqui, antigas resistências, como por exemplo 22,15, depois mais para baixo, uma região ali na faixa dos 21,70, então 21,65, seria a região aqui
que eu olharia primeiramente num recuo da Petro. Se ela passar dos 23 e passar a gerar sinal de alta acima dos 23, beleza, também fica olhando para compra. E para quem está comprado, se é o seu caso, você está comprado em PTR4 no swing trade, você tem duas opções: jogar o stop aqui, aguardar o próximo pregão para jogar o stop abaixo da mínima do próximo pregão e assim sucessivamente, ou jogar num gráfico de 60 minutos e ficar atento na questão de perder a sequência de mínimas ascendentes do dia 60, você pula fora em cima da zona de resistência lá do gráfico diário. Vale 3 no dia de hoje, dia ali de indefinição, menos 0,05%. A ação continua dentro de uma tendência de alta, que vem aqui embaixo, vai lá em cima, vem aqui embaixo, ou seja, perdeu essa mínima aqui, seria um dos pontos de saída para quem está comprando no swing trade. Como é que eu gero compra de novo na Petro em termos de swing, na Vale em termos de swing trade? Se ela gerar aqui um movimento mais fraco, gerar fundo ascendente, dá para arriscar essa operação de compra. Se ela também vier aqui para cima dessa região aqui, ó, desses dois topos, ficar aqui acima desse patamar e gerar pivô de alta, também gera possibilidade de se buscar compra. Por quê? Porque é um ativo em tendência de alta de médio, de longo e de curto prazo, ativo alinhado para cima. Mas por enquanto ainda não vejo um sinal de compra dentro da Vale 3. Seguindo para os papéis que eu anotei aqui para falar, YouTube 4, uma estilingada para cima, buraco aqui, comum ver isso aqui na YouTube? Não é algo tão comum. A forma da movimentação no gráfico semanal, o que está acontecendo aqui, olhando até para o mensal, está mudando a tendência, entrando agora numa tendência de alta. Isso é bom? Isso é sensacional, isso é muito bom, porque são mais ativos, os bancos estavam travados, agora os bancos conseguem gerar, ou seja, terminaram muito mal o mês de outubro, gerando um sinal negativo, reverte o sinal negativo aqui com esse gap de alta, forte aqui para cima e superando todos esses topos anteriores. Isso é algo que limpa, vamos dizer assim, dá uma limpada no gráfico. Só que para abrir uma compra em YouTube 4, vou entrar comprando aqui todo esse rompimento? Não vou entrar comprando aqui se minha operação é de swing trade. Vou igual a Petro, vou aguardar algum processo de queda, vou avaliar pontos de suporte aqui para buscar alguma compra nesse ativo que se encaixe dentro da minha metodologia, focada em tentar buscar uma rentabilidade maior para o capital no longo prazo, através das operações aqui no caso swing trade de curto prazo, tem as carteiras também que focam em operações de prazo maior. Então na YouTube, quais são os pontos de suporte no retorno do preço? Primeiramente aí a região dos 28,15, essa região aqui de topos anteriores. Abaixo disso já vai ser a região aqui do início do gap até esse topo anterior, que é basicamente aqui um nível de preço em torno dos 26,74 até um patamar de 26,28. BRML3. E outro ponto, né? Qual é, Dalton, e qual é uma próxima resistência para YouTube 4? Se eu jogar no gráfico mensal aqui, o próximo nível de resistência já vai ser aqui, ó, essa região de fundo anterior junto com ali a região de topo, ou seja, um primeiro nível ali na faixa dos 29,24 e um outro nível na faixa dos R$30, número redondo. São as resistências mais próximas para YouTube 4 nessa formação de pivô de alta no gráfico mensal. BRML3 também rompeu para cima. Rompeu aqui para cima para quem entrou comprando. Que eu falo que se no meu caso, se eu entro comprando esse rompimento, que for algumas alternativas de fazer esse tipo de entrada nessa subida, ou seja, o ativo vai lá dar uma pancada para baixo. Isso aqui costuma acontecer assim, pouquíssimas vezes no mercado. Você tem aqui a tendência de alta que é revertida aqui para baixo e depois já volta que lá para cima, é menos provável que isso aconteça com frequência. Ou seja, acontece poucas vezes de tudo que eu já vivenciei no mercado. E aí dentro desse caso, que se eu entrar comprando aqui, pode dar certo? Pode continuar subindo? Pode, mas geralmente o stop fica mal posicionado, distante ali, o preço distante, por exemplo, da média, e sem ter muita proteção em termos de suporte anterior, ou seja, algum ponto que o stop fica abaixo de algum nível de suporte, que tem esse topo anterior, mas não é algo tão relevante no primeiro momento. Para quem está posicionado, daria para colocar o stop aqui no swing trade, para quem pegou alguma parte desse movimento de subida. No meu caso, o que eu vou olhar? Eu vou olhar para esses níveis aqui de preço e vou olhar ver se tem alguma oportunidade de compra, me gera alguma oportunidade de compra de swing trade nos próximos pregões, através de um fundo ascendente, através de um pivô de alta para cima dos R$10, ou fundo ascendente aqui um pouco mais para baixo. Então, vai depender da forma como vai ser esse recuo. Estou falando vai depender porque eu vou mostrar alguns ativos que estão fazendo recuo que está descaracterizando a possibilidade de compra de curto prazo swing trade, como por exemplo, MGLU3, que está aqui nessa análise. CMIG 4, da mesma forma, rompeu tudo para cima, se entra comprando esse rompimento andou,
está andando, já colocaria o stop aqui abaixo desse ponto. Entrar comprando aqui eu não entraria comprando. Ponto positivo de CMIG 4 também proporcionando aqui, próximo de proporcionar um pivô de alta em cima de uma zona de resistência bem importante, ou seja, um patamar ali na faixa dos 11,84 até um patamar de R$12, número redondo é um ponto mais relevante de resistência. Em cima dessas resistências de prazo maior, eu prefiro aguardar um processo de correção para avaliar a compra, principalmente em cima do chamado pullback, né? O retorno do preço em cima de níveis de resistência que ela venha a ter superado, como por exemplo os topos anteriores. Então o suporte mais próximo aqui e mais recente para essa ação é o gap de alta de 11,29 a R$11,20. Mais um ativo aqui, Brasil Foods, BRFS3, que também tem um cenário ali de tendência de baixa de médio prazo pelo gráfico semanal, já vai anulando essa tendência, já vai vindo para testar um nível importante de resistência aqui já acima da média. E aí dessa região de fundos anteriores, ó, essa região aqui, que é por volta dos R$20, número redondo. Entra comprando aqui, eu não entro comprando, movimento único de alta de vários pregões. Eu aguardo sinalizações de alta já para cima desse patamar ou até mesmo acima desse patamar. Se ela subir mais, não teria nenhum problema, pelo menos para mim. Aguardaria o retorno do preço para buscar a compra de swing trade nesse ativo. Abriria a compra de médio prazo? Ainda não se encaixa para mim. Mas o lado positivo mensal, sinal de fundo ascendente. É um ponto positivo, mas com alguns desafios importantes ainda pela frente pelo gráfico mensal. Como, por exemplo, aqui uma região para avaliar R$20,60, por volta de R$20,60. Mas o fato é que, pelo menos para o swing trade, ficou interessante de planejar a compra após algum olhar com carinho aqui no processo de correção no tempo ou no preço. Mais outro papel nesse mesmo formato, BRDT3, passou direto pelo topo, inclusive com gap de alta, veio forte para cima, um único movimento de alta, ou seja, tinha uma tendência de baixa, reverteu aqui para uma tendência basicamente de alta, mas para gerar a entrada aqui nessa zona de resistência e afastado de qualquer tipo de suporte ou stop, eu prefiro não efetuar, aguardar a correção no tempo ou no preço. Quando falo no tempo é movimento lateral, no preço é movimento de baixa. Para planejar essa compra em cima de algum nível de suporte, algum novo sinal de alta. Como assim fazer essa entrada? Fazer através de um fundo ascendente. Exemplo, o ativo vem, cai aqui e gera, por exemplo, um fundo ascendente testando ali um nível de topo anterior, de gap, de uma retração de um número do Fibonacci, 38,2%, por exemplo. Então são alguns pontos que me chamam a atenção para planejar a entrada, mas aqui nesse momento eu não faria entrada e estaria apenas, se tivesse posicionado, reposicionando stop para última mínima ascendente do gráfico diário. HPV3, aí a gente vai começar, eu vou começar a falar aqui dos ativos, eu falei daqueles ativos que saíram rompendo no único movimento de subida, topos anteriores, agora eu vou falar dos ativos que já começaram a fazer correção, só que dependendo da correção, vai abortar a possibilidade de entrada. HPV3 fez aqui um rompimento para cima de tudo, dos topos anteriores, só que já voltou muito forte para baixo esse primeiro candle, hoje confirmou esse candle, já volta para baixo de um topo, que era um nível de suporte, já voltou para baixo desse patamar. Então já gerou um certo alerta, sinal de alerta, ou seja, continua no meu radar para buscar uma compra de swing trade. Se chegar aqui, desacelerar o movimento de queda e gerar algum sinal de alta, algo parecido com o que eu estou desenhando aqui, abre a chance de eu recomendar essa compra de swing trade, abrir uma compra no papel com foco no swing trade, tentar pegar os 3 a 10 pregões aqui para cima. Então, ponto importante de suporte que é interessante ficar acima. Gerar o sinal de alta acima dessa região, da faixa de 67,40 até os 66,70. Essa faixa de preço é interessante ficar acima. Se vem aqui, passa direto para baixo desse patamar, já vai ficar difícil fazer esse tipo de entrada. Porque isso demonstraria um enfraquecimento da tendência de alta do papel e a menor expectativa de subida. RAPT 4 está dentro de um processo normal de correção, mas um movimento forte de subida. Vou comprar esse rompimento? Não vou comprar. Comprou esse rompimento, botou stop aqui, o stop foi acionado aqui. Comprou esse rompimento, foi um pouquinho para cima, já voltou aqui, você teria saído basicamente aqui no 0 a 0, se tivesse saído aqui. Agora, me chama muito mais atenção se ela vier aqui de desacelerar essa queda de formação de topo, essa queda de hoje de 4,13%, vier aqui e gerar um sinal de alta. Assim como eu comentei agora há pouco em cima de HPV3. Então, tem uma atenção aqui em pontos de suporte, como por exemplo uns 14,10 até uns R$14 número redondo. É uma faixa de suporte que eu considero um pouco mais relevante, junto com a média que está nos 13,93, para avaliar essa compra em cima de
Randon. Magazine Luiza, aí vem aquelas situações que, ou seja, passou direto, rompeu as resistências, recuperou a tendência de alta ao superar a máxima do ponto mais alto de resistência que ela tinha da tendência de alta anterior. Só que aí, vou aguardar agora uma correção. Se ela corrigir aqui no decorrer da semana, gerar um fundo ascendente acima desses níveis que eu já comentei, até algo parecido em cima de HPV3, em cima de RAPT 4, beleza, compra. Agora, ela vindo aqui, perdendo a mínima desse candle aqui, que já foi um candle bom de recuperação, fechamento para baixo da média já é algo negativo. Para quem estava comprado, eu já mencionei ontem, possibilidade de saída. Voltou para abaixo da média, perdeu essa mínima, aumenta a probabilidade de chegar nesse nível aqui de suporte. Qual o suporte? 24,63. Tem compra de imediato no swing trade nessa ação? Não, não tem. Teria que acontecer algum candle de recuperação aqui, voltando a fechar algum sinal aqui, um bom candle de alta fechando para cima da faixa dos 26,20, por exemplo, e gerar nova máxima no candle seguinte para abrir uma compra de fundo ascendente. Mas já gerou um sinal mais fraco aqui. VEG3, da mesma forma, olha a VEG. Também veio aqui e rompeu essas máximas. A MGLU3 conseguiu romper inclusive isso aqui. E aí 2 candles fortes de baixa. Estou falando, tem ativos que estão vindo para uma correção ali, que eram ativos mais fortes e que nesse momento está apresentando uma correção um pouco maior, principalmente ali pelo gráfico diário. A mesma coisa da MGLU3, para acontecer algum sinal de entrada aqui, teria que acontecer algo mais relevante para cima de novo. Superação dessa máxima, quando comprando? Não, porque a relação risco-retorno fica ruim para esse topo anterior. Então teria que ter algum candle aqui de recuperação, enfim, para gerar alguma entrada um pouco mais distante desse patamar para o tamanho do stop que eu vou buscar aqui nessa ação. Ou seja, posicionar o stop aqui nesse papel, tentando colocar stop menor para tentar ganhar mais. Essa é a ideia que eu trabalho em cima da minha metodologia. CSNA3, mais um ativo que estava lá em cima gerando um sinal ali de correção pelo gráfico semanal, perdendo a mínima das 2 últimas semanas, aumentando a chance de ter algum processo de correção. Então, alguns ativos estão entrando no processo de correção maior contra essa evolução do Ibovespa nesse momento, puxados, como já disse, boa parte por bancos e Petro. E aqui nós temos a perda da mínima do fundo anterior, do último fundo ascendente do gráfico diário. Então, basicamente aqui que poderia gerar alguma oportunidade de compra de um fundo ascendente, não fez isso e anulou a tendência de alta de curto prazo, tornando mais arriscado, por exemplo, chegar aqui e comprar esse ativo na superação dessa máxima. Então não seria a minha decisão aqui, a escolha para buscar essa compra, ainda mais com essa sinalização de baixa. Ficaria muito mais interessado em compra na CSNA3 se ela voltar ali próximo da média, que inclusive, ó, se eu botar aqui para trás, é uma região de topo anterior. Dá para colocar no mensal, que a gente vai visualizar justamente essa região aqui, ó. Quanto mais próximo ela chegar dessa região aqui e depois gerar sinal de alta lá no semanal, mais interessante seria para uma compra de position trade, ali voltando na faixa dos R$ 17,85 para baixo, desse valor para baixo. E PTOW3, essa pior ainda, né? Porque essa aqui não conseguiu ainda mudar a tendência. Tendência de baixa, pivô de baixa no pregão de hoje, ou seja, 2 pregões muito fortes para baixo, hoje caiu 8,31%, forte queda, voltando para baixo desse nível aqui no gráfico semanal, então continua, ou seja, tentou subir no suporte, não conseguiu, cai, vai em cima do topo anterior, bate, tenta gerar um fundo, já abortou esse fundo, então por enquanto perdendo cada vez mais força BTOW3, sem conseguir gerar ainda pelo gráfico mensal um sinal de fundo. Está em um nível importante de preço, mas até agora não gerou um sinal de fundo ascendente, como está acontecendo no Ibovespa, fundo ascendente e pivô de alta no Ibovespa. Então aqui teria que gerar, pensando no prazo maior, esse aqui seria um primeiro sinal importante. Para buscar uma operação de compra de swing trade, essa ação teria que mudar essa tendência, gerar aqui algum sinal de fundo ascendente já para cima da média, algo que aumente a chance de mudar essa tendência de baixa nesse momento de curto prazo no papel. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção aqui nessa análise, um grande abraço, uma ótima noite, bom descanso e até o próximo pregão.